Mocinhas e mocinhos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje compartilhamos com vocês o áudio da segunda parte da pregação da Catiana Rafael, que aconteceu na live do grupo de oração Terço Nossa Senhora Rosa Mística Ipatinga. Catiana é serva há muitos anos do nosso grupo e desempenha um importante papel no núcleo de pregação. Se você não viu a primeira parte da pregação, clique no card que vai aparecer na direita do vídeo. Então, convido vocês a respirar fundo, acalmar seu coração e mergulhar nas profundezas das palavras do Senhor. Hoje, a palavra que o Senhor nos traz, ela está no livro de Eclesiástico 23, de 1 a 6. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis aos conselhos de meus lábios, e não permitais que os meus lábios me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria? Para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam. Para que não aumente as minhas omissões e não se multiplique as minhas ignorâncias. E que eu não caia diante dos meus adversários e não escarneça de mim o meu inimigo. Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões, e não me deis olhos altivos, e preservai-me da cobiça. Afasta de mim, Senhor, a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. O autor aqui fala muito sobre o pecado da língua. Ele fala assim: Senhor, não me permita que meus lábios me façam sucumbir. Eu costumo dizer que Deus, ele não é Deus de rodeios, né? Deus, quando ele fala direto. E essa palavra aqui, ela já vem de forma direta mesmo, falando que a nossa língua, ela é sinal de queda. Vem pedir mesmo que Deus coloque um guarda vigiando a nossa boca. Que Deus coloque um lacre mesmo na porta dos nossos lábios. A palavra de hoje, ela vem ensinar que nada, nenhuma palavra sai da nossa boca sem ter consequência. Então, nós temos que assumir primeiro a responsabilidade pelas coisas que a gente fala. Seja coisas boas ou às vezes a gente erra, a gente tem que assumir que toda palavra que sai da nossa boca, ela tem consequência. Porque quando eu assumo, eu sou capaz de reconhecer que às vezes eu ofendi meu irmão com uma palavra, com um gesto. Nossa palavra, ela pode ofender nosso irmão. Com nossa língua, nós podemos difamar. Com nossa língua, quantas vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente levanta calúnia. Quantas vezes com nossas palavras nós jogamos maldições. E jogamos sim, gente. Às vezes a gente fala, tomara que fulano às vezes morra, tomara que aconteça isso e isso com fulano, com Beltrano. Então nós jogamos maldição muitas vezes com nossa palavra. Nós, seres humanos, nos envolvemos muito facilmente com fofoca. Nós, às vezes, nos vemos no meio de conversa fiada, no meio de mentiras. Ah, fala que eu não estou aqui, não. Fala que eu não estou aqui. Isso é mentira. Não existe mentiras grandes, mentiras pequenas. É mentira. Às vezes a gente espalha até, hoje em dia está um termo muito usado, que é o fake news, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem
no WhatsApp ou nas mídias sociais, e às vezes a gente nem sabe se aquilo ali é verdade, a gente sai espalhando aquilo ali. Muitas das vezes, quando a gente está nervoso, a gente está com raiva de uma pessoa, às vezes a gente ataca de forma até venenosa aquela pessoa. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você já não falou mal do seu irmão? Já falou do outro sem um pingo de caridade, sem um pingo de amor? Quantas vezes eu não falei mal, às vezes do meu irmão de comunidade, às vezes de uma pessoa dentro da minha casa? Com a língua, nós podemos espalhar o ódio, nós podemos incitar as pessoas à malícia, nós podemos provocar tentação no outro, nós podemos desencorajar, nós podemos ensinar as pessoas a errar, nós podemos até arruinar a reputação, às vezes, de uma pessoa. Não há dúvida que nós podemos causar muitas coisas ruins com a nossa língua, com a nossa palavra. Esse dom que Deus nos deu, o dom da palavra, é um dom que deveria ser usado só para o bem. E quanto nós temos usado esse dom para o mal? Uma língua solta, uma língua destravada, ela pode destruir muitas coisas. Ela pode destruir a união de um casal, ela pode espalhar discórdia, ela pode espalhar confusão. São Tiago, ele diz lá no capítulo 3, que a nossa língua, que as nossas palavras, elas são mais fortes que canhões. Né? Quando a gente assiste filme, a gente vê o poder de um canhão. Né? Às vezes a pessoa, de uma distância, ela solta uma bomba que destrói, às vezes, uma cidade, que mata muitas pessoas. E São Tiago, ele vem comparar a nossa língua. As nossas palavras têm poder de canhões. Porque as nossas palavras podem destruir as pessoas. E ele continua nesse capítulo 3 dizendo que a nossa língua é uma pequena chama que pode incendiar uma floresta. Né? Se vocês pegarem um palito de fósforo e ali numa folha seca, o vento vem, vai assoprando, assoprando, e daqui a pouco uma floresta inteira está sendo queimada. E a nossa língua tem o mesmo poder. Nós sempre temos um melhor amigo que a gente vai confidenciar. Então, nós temos que vigiar, porque a fofoca se alastra aí dessa forma. Às vezes a gente nem tem a intenção de falar com maldade, mas a gente fala. E ali aquilo vai espalhando de uma forma. E aí esse dom tão bonito que Deus nos deu, que é o dom da palavra, o dom de comunicar, de conversar, de se expressar, ele é usado pelo inimigo. E eu vou dizer para você que às vezes, até quando nós estamos dizendo a verdade, mas se a minha verdade tiver malícia, se a minha verdade tiver uma segunda intenção, ela também pode prejudicar o outro. Às vezes a gente fala assim, mas o que eu falei de Cicrano é verdade. É verdade. Mas se é uma verdade que vai ferir, que vai machucar a reputação do outro, isso também causa destruição. Destruição é pecado. Então nós temos que vigiar muito, porque nossa boca ela pode edificar, como também ela pode destruir. Jesus já disse, né, que não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, é o que sai. Então, se a gente for buscar desde o Antigo Testamento até Jesus, a gente vai observar que quantas e quantas vezes nós temos sido sinal de destruição para o nosso irmão com a nossa palavra. Estes dias eu vou partilhar com vocês que eu estou acompanhando muito o canal da irmã Kelly Patrícia, né, dos Guerreiros de São Miguel, e eu tinha ouvido um irmão lá comentar sobre um ex-satanista chamado Zachary King. E eu resolvi pesquisar no YouTube e assistir o testemunho de vida desse senhor. Ele é americano, né? Ele é dos Estados Unidos, e ele relata no testemunho dele a vida dele inteira. Com 12 anos de idade,
ele foi ser satanista. Uma criança já foi recrutada por Satanás. E ele falou muito no testemunho dele sobre as divisões e como o mundo satanista, como o mundo de Satanás é organizado. E assim, o testemunho dele em si já é um testemunho muito forte, que deixa a gente um pouco assustado, porque já vai falar do mundo espiritual, né? E ele começou a dizer sobre a organização do mundo satanista. Ele até chegou a comparar que o mundo satanista é como uma grande empresa, né? Que tem o chefe maior, o dono, e tem os subalternos. Assim, é muito organizado esse mundo satanista. Eles existem até igrejas satanistas, né? E ele foi durante muitos anos satanista. E no testemunho dele, ele comenta que ele ajudou a destruir 125 igrejas batistas lá nos Estados Unidos. 125 igrejas tiveram as portas fechadas por conta dos satanistas. Porque quando o satanista entra lá na igreja, ele não entra escrito sou satanista. Ele entra como uma pessoa normal, que as pessoas nem vão identificar de onde que ele é, quem é ele. E ali, infiltrado dentro das igrejas, ele diz que é muito fácil destruir igrejas. Que eles usam 3 métodos. Um método é escândalo sexual, instigando as pessoas ali, principalmente as pessoas de frente da igreja, né, os padres, os bispos, os pastores, instigando eles a cometer escândalos sexuais. Um outro método que eles usam é através de escândalos financeiros, né? Nós estamos vendo na mídia muito isso, o escândalo financeiro. E outro meio que os satanistas usam é a fofoca. Quando ele falou isso, eu fiquei muito assustada, porque eu pensei assim, gente, Satanás entra dentro da igreja para promover fofoca. E ele aceita, inclusive ele que destruiu essas 125 igrejas batistas, a seita dele era essa, a seita que provocava fofocas dentro da igreja. Então, 125 igrejas que ele conseguiu fazer que aquelas igrejas fechassem as portas por conta de fofoca. E aí eu pensei, quando eu ouvi o testemunho dele, já tem alguns dias, eu falei, Jesus, como que nossa palavra pode causar tamanha destruição? Porque se Satanás, ele se ocupou de criar uma seita só para instigar fofoca, para espalhar fofoca, e com isso destruir igrejas, é porque nossa palavra tem muito poder. E ele disse, eu vou até ler, do jeito que ele falou no testemunho dele, gente. Ele disse assim, a fofoca é um pecado mortal. Se você está fofocando e não confessa isso, se você morrer, vai parar lá no inferno. É difícil acreditar que você vai parar no inferno porque você simplesmente falou mal de uma pessoa. Mas é a mais pura verdade. E aí eu falei, Senhor, eu posso perder a salvação, né, por conta de fofoca? E aí eu fui buscar na palavra de Deus. E lá no livro de Mateus, capítulo 12, Jesus vai dizer assim: os homens terão de dar conta no dia do juízo de toda a palavra inútil que for proferida da sua boca. Esse ex-satanista, ele foi convertido através de Nossa Senhora. Nossa Senhora mandou alguém ir até ele, e ele teve uma experiência mística muito forte com Nossa Senhora e com Jesus misericordioso. E hoje ele vive
dando testemunho dessa conversão dele. Outrora, uma pessoa que espalhava fofoca para destruir igrejas, fazia magias para matar pessoas, hoje evangeliza através da intercessão de Nossa Senhora. Então, essa palavra hoje sobre de ser preservado do pecado, principalmente o pecado da língua, é algo que nós temos que colocar muito forte no nosso coração, que as nossas palavras, elas podem edificar, mas elas também podem destruir. Talvez palavras que eu tenha dito nesses anos de caminhada possa ter machucado algum irmão. Palavras, né, que às vezes eu tenha falado sem perceber, ou às vezes até com malícia mesmo, que tenha parado meu irmão e meu irmão não conseguiu continuar a caminhar. Hoje o Senhor nos chama a fazer essa reflexão. O que tem saído da nossa boca? O que tem saído da boca de cada um de vocês? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também vem nos ensinar. Ele também vem nos instruir. E o primeiro ensinamento dele é o que o autor vem dizer aqui no livro de Eclesiásticos: Senhor, meu Pai, não me abandone. Porque sem Deus e sem Jesus, meus irmãos, nós não conseguimos vencer essa batalha de lutar contra o pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele nos escraviza. É como um vício no álcool, um vício na bebida, um vício de jogo. O pecado é da mesma forma. Às vezes a gente está tão envolvido ali naquelas coisas erradas, naquelas atitudes erradas, que a gente fica escravo e o pecado nosso acaba se tornando um vício. Por isso que é tão difícil deixar de pecar. É tão difícil vencer o pecado. Mas Deus, na infinita misericórdia, nos enviou Jesus, e Jesus ele veio para nos libertar dessa escravidão. Com sua vida, com sua morte, com sua ressurreição, Jesus mostrou para cada um de nós que é possível vencer o pecado. É possível. Todos nós sabemos que ser cristão no mundo de hoje consiste em luta. E luta intensa. Não é luta para qualquer um, não. É luta mesmo. Porque a gente tem que lutar para não ser escravizado pelo pecado. Para não deixar que o pecado se torne um vício. E mesmo às vezes aquele pecado que a gente cometia há tanto tempo atrás e a gente não comete mais, a gente tem que estar vigilante. Porque como os alcoólicos anônimos dizem, né? Um dia de cada vez. Porque às vezes a pessoa para de beber, já tem um ano que não bebe, mas no momento de descuido, de desatenção, ela volta a beber novamente. O nosso pecado é a mesma coisa. Há pecados em mim que Deus me libertou pelo sangue poderoso de Jesus, mas que se eu não vigiar, eu posso voltar a cair em tentação. É preciso reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, e é preciso decidir mudar também, mudar de vida. O primeiro passo para a gente poder reconhecer o nosso erro é fazer uma boa confissão. É procurar o padre e confessar os nossos pecados. E depois de confessar, a gente tem que aprender a renunciar todos os dias para não voltar a cometer o mesmo erro. A Bíblia diz que a vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o fim. Eu não sei que luta você tem enfrentado. Eu não sei qual batalha, qual vício você tem lutado para não ter mais. Eu sei que às vezes a gente desanima e fala, nossa, eu tenho lutado tanto, mas hoje a palavra vem dizer que você ainda não resistiu até o sangue. Então você tem que lutar mais um pouco. Você tem que lutar, porque o pecado ele
te escraviza. Mas Jesus Cristo, se você se segurar firme na mão do nosso Senhor, você vai ser liberto. Mocinhas e mocinhos, encerramos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, pois mais pregações para edificar o seu dia estão por vir. Fiquem com Deus, muita paz.